Graça e paz a todos, meu nome é Marcos Burgesi e esta é a aula de Provérbios 14 do curso Sabedoria, Riquezas e Unção. Nós vamos falar hoje sobre casa e eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Nós vamos ler apenas 2 versículos de Provérbios 14, versículo 1, me acompanhe. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Versículo 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Toda vez que nós vamos falar de casa, deve haver um grande temor, porque é o primeiro lugar em que nós estamos. É um momento muito importante onde a criança nasce, onde ela começa a crescer. É ali que ela vai aprender sobre os primeiros níveis de autoridade, os pais, aqueles que estão acima dela. Ela vai aprender sobre o respeito, respeitar as pessoas que estão no mesmo nível que ela, os irmãos, aqueles que estão abaixo, os irmãos mais novos. Então é um lugar muito importante. Não é à toa que é um lugar muito importante, sagrado, e a instituição família é uma instituição sagrada, porque é algo muito importante. Quando me vem a mensagem casa, família como instituição sagrada, como um lugar muito importante onde as pessoas vão aprender a crescer, vão aprender sobre autoridade e sobre respeito, se relacionarem com os demais, me vem a primeira mensagem que Jesus está falando, e ele está falando sobre vários temas, são vários os assuntos, e ele está praticamente no final da sua mensagem. Ele fala sobre a terra, sobre o céu, sobre o reino dos céus, como entrar no reino dos céus, e no final da sua mensagem, lá em Mateus 7, 24, ele fala que há 2 alicerces, 2 fundamentos. E ele fala sobre 2 tipos de pessoas, 2 tipos de casa. Vamos ler para ficar mais claro. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus está dizendo, e ele está concluindo a sua mensagem dizendo: aquele que ouve a minha palavra e pratica é prudente, é inteligente. É como a casa construída sobre a rocha. Vamos continuar. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós sabemos que quando fala rocha, é um símbolo de Jesus. Jesus é a rocha. E todo homem, toda mulher, toda casa que estiver edificada sobre Jesus e a sua palavra, é uma casa que é prudente, que é inteligente, e que quando vier as dificuldades, as tempestades, ela vai se manter em pé. Mas vamos ver um outro tipo de pessoa ou outro tipo de casa. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então o primeiro caso é o caso de um homem, de uma mulher prudente e inteligente, que constrói a sua vida e a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Jesus, e que vai vencer, vai ficar de pé, mesmo nos momentos difíceis. Nesse segundo caso está falando de um homem, de uma mulher, novamente de uma casa, que é tolo, ouve a palavra, mas não pratica. E Jesus diz: é como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. E o exemplo, o símbolo de areia, de terra, é o homem. O homem, a mulher, a família que constroem a sua vida e edificam a sua família sobre os seus próprios pensamentos, sobre os pensamentos do homem, sobre pensamentos humanos. A palavra diz, e Jesus conclui dizendo que esta família que edificou a sua casa sobre a areia, ela vai cair. Vamos acompanhar o texto. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você quer saber se a sua vida está firme? Se a sua casa está firme? Porque mais cedo ou mais tarde, vai vir as tempestades, vai acontecer problemas, as crises, as pragas estão sobre o mundo, e o sol nasce para todos, e a chuva vem para todos. Mas a palavra diz que aquele que faz a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre os princípios bíblicos, mesmo nos
nos momentos difíceis, esta casa vai se manter em pé. E fala que quando vier o sol, a chuva, a tempestade, as crises, e a casa que foi edificada sobre a areia vai cair e vai ser uma vergonha. Porque ou a casa, a família traz alegria para todos, ou ela traz tristeza para todos. Porque nós nascemos em uma família. Nós nascemos e somos criados em uma família. E quando uma família é destruída, traz tristeza para todos. Não é só para aquela família que foi destruída, mas é tristeza, mas é amargura, é vergonha para as famílias. Por isso nós devemos analisar bem, será que eu estou vivendo a palavra de Deus? Será que eu estou vivendo toda a palavra de Deus? Estou estabelecendo a palavra de Deus, a minha família sobre a rocha? Porque há um caso muito interessante de uma parábola que fala sobre a mulher que recebeu 10 dracmas. Essas 10 dracmas é um símbolo. Era um símbolo do compromisso de um noivado, de um casamento. Da mesma forma que hoje, na nossa cultura, um homem e uma mulher, quando ficam noivos, eles colocam um anel no dedo. E onde eles vão, eles estão com aquele anel como símbolo do seu compromisso, como símbolo de uma aliança, de um acordo, de um pacto. Naquela época era comum se dar 10 dracmas à mulher. Eu acho muito interessante, e já vi muitos casos em que alguns compromissos foram desfeitos, porque ou o homem ou a mulher encontrou o seu companheiro na rua e ele não estava com o símbolo. Era um compromisso falso, era um compromisso pela metade. Quando eles se encontravam, havia o compromisso na mão e o símbolo do compromisso e da aliança. Mas quando eles estavam sozinhos, eles tiravam a aliança e não viviam o compromisso. E aquela mulher recebeu 10 dracmas. E a palavra diz que ela perdeu uma dracma. Apenas uma. Você pode pensar, poxa, mas com 9 dracmas dá para se manter um compromisso. Com 9 dracmas dá para se viver. Dá para se ter um compromisso e se estabelecer um casamento, uma casa. Mas a palavra diz que aquela mulher não ficou satisfeita. Que ela acendeu a luz, ela varreu a casa e que com sabedoria, diligência, procurou aquela dracma que estava perdida. E diz a palavra que ela encontrou aquela dracma. E quando ela encontrou, ela convidou as suas amigas e fez uma festa. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas estão praticando. Outras ouvem, mas não estão praticando. Agora, eu vou te dizer que a grande maioria, 99,9% dos homens e das mulheres, das famílias, ouvem a palavra, praticam, mas não praticam ela na totalidade. Aquela mulher, ela buscou até ter as 10 dracmas. Nós temos que buscar, nós temos que acender a candeia, nós temos que limpar a nossa vida, a nossa casa, nós temos que buscar com sabedoria até ter todas as dracmas, ter todos os princípios para se viver uma vida e uma casa, a família segundo a vontade de Deus. Porque a família é uma instituição sagrada. Não adianta eu viver metade do compromisso. Não adianta eu viver 9 dos itens, 9 dracmas. Se eu perder uma dracma, se eu descumprir um princípio do casamento e da família, a minha casa não está perfeita e a minha casa vai cair e vai ser vergonha. Por isso eu te convido a não só ouvir e praticar a palavra, mas praticar todos os princípios da palavra de Deus. Se ainda te falta uma dracma, se ainda te falta um princípio, eu peço a Deus e eu te instruo que você acenda a candeia, que você limpe a sua vida e que você de forma inteligente busque aquilo que está faltando para a sua vida e para a sua casa e para que você comece a praticar e que a sua vida e a sua família esteja cada vez mais bem ajustada para viver e vencer os momentos difíceis. Porque quando uma casa cai, é vergonha. E eu profetizo que a sua casa não vai passar vergonha. Porque você é uma pessoa inteligente que está buscando na palavra de Deus e vai vencer todas as dificuldades, todas as tempestades. Para a gente encerrar, tem um outro versículo muito interessante. Esse daqui eu acho muito interessante porque lá em Lucas 17, 32, Jesus ele fala uma coisa muito interessante. Hoje nós conhecemos muitos tipos de mulheres. Tem hora que é o tipo de mulher animal, são só as cachorras,
são as ervinhas pocotó. Há um tempo atrás estava no tempo das mulheres frutas. Melancia, melão, jaca, tem tudo quanto é tipo de fruta. Mulher, tudo quanto é tipo de fruta. E eu fico olhando essas coisas, esse tipo de mulher, eu fico olhando esses tipos de frutas. E o meu desejo é que toda mulher não seja uma fruta, mas ela seja frutífera. Que ela venha cumprir a palavra de Deus e que ela venha frutificar e multiplicar a vontade de Deus em seus filhos e nas pessoas que estão ao seu redor. Mas quando eu olho para essas mulheres, eu fico olhando e Jesus me instrui a olhar para uma mulher. E essa mulher não é a cachorra, não é a ervinha pocotó, não é a melancia, é a mulher de Ló. No capítulo 17, versículo 32 de Lucas, veja o que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E é aqui que eu quero que você lembre. É aqui que Jesus está nos ensinando. Nós devemos lembrar da mulher de Ló. Há muitos tipos de mulheres, há muitos tipos de casa. A mulher moderna, a mulher contemporânea, a mulher que conquistou os seus direitos, mas perdeu os seus privilégios. Ganhou dinheiro, mas perdeu a sua alegria, a sua felicidade. Abriu mão da sua casa para trabalhar pela casa dos outros. E aqui Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. E nós sabemos que Ló e a sua mulher, as suas filhas moravam em Sodoma e Gomorra. E aquele lugar ia ser destruído. E pela intervenção de Abraão, Deus manda anjos àquele lugar para que eles sejam retirados. Os anjos vão até lá e instruem a Ló: olha, se apresse, porque este lugar vai ser destruído. Se apresse, se levante e vamos embora. E Ló fica demorando, fica enrolando, até que o momento se aperta. Os anjos pegam Ló e a família dele pelas mãos e começam a arrastá-los, porque não queria que eles fossem destruídos. Deus, o mundo espiritual e os anjos que trabalham para Deus não querem ver a destruição de uma pessoa e não querem ver uma casa cair e uma cidade ser destruída. Mas a instrução é que eles se levantassem e saíssem rápidos. Eles começam a demorar e os anjos começam a apertá-los para que eles possam sair rápidos, porque senão eles iam ser destruídos. E a instrução é: vamos logo, saiam rápido. E a instrução era: não olhem em hipótese nenhuma para trás. Mas a palavra diz que a mulher de Ló virou para trás. Tem muitas pessoas que começam a buscar a palavra de Deus, começam a ouvir a palavra de Deus, começam a praticar, começam a vencer, vencem as tempestades, mas em determinado momento da vida, começam a olhar para trás. O tempo que eu estava lá no barzinho, o tempo que eu tinha liberdade para sair, o tempo que eu era dona da minha vida, o tempo que eu tinha o meu dinheiro. Eu acredito que nós devemos lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás e que virou uma estátua de sal. Vamos continuar olhando para frente. Não olhe para os lados. Não veja como as famílias estão, como elas estão se organizando, como elas estão se estruturando. Não fique triste pelas famílias que estão caindo, pelas casas que estão ruindo. Mas mantenha os olhos lá na frente. O nosso alvo é Cristo e o nosso objetivo é uma família santa, exemplo e modelo de santidade. Porque família é uma instituição sagrada. Eu quero terminar lendo os 2 versículos de novo. Só para encerrar. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O versículo 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. O meu desejo e a palavra profética que eu deixo é que você seja uma mulher feliz, uma mulher alegre, e que na sua casa haja muito mais do que pão, vinho e prosperidade. Que na sua casa haja muitas flores, haja muita alegria, muita prosperidade. Que seja um pedacinho do céu aqui na terra. Que todos, o seu marido, os seus filhos, tenham prazer em se assentarem à mesa com você. E todos possam dizer: bendito é o Senhor, que criou o homem e a mulher e estabeleceu a família como uma instituição sagrada. Deus te abençoe e até a próxima videoaula, em nome de Jesus.